o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político falando sobre um assunto que mexe com as lideranças partidárias e ainda está distante do cotidiano dos eleitores. São as eleições de 2024. Lideranças nacionais do PT e do PL estão em conflito sobre possíveis alianças entre os dois partidos na disputa pelas prefeituras em muitas cidades do interior do país e também nas regiões metropolitanas. Quem chega agora com a informação é o repórter Sátiro Salles. Os conflitos das eleições de 2022 na corrida à presidência da República, marcada pelo embate entre o PT e o PL, deram lugar aos primeiros entendimentos entre aliados do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro para a construção de palanques com chapas apoiadas pelos dois partidos. O antagonista do passado recente dá lugar ao pragmatismo do presente e do futuro. Há poucos dias, o PT aprovou uma resolução que permite acordos com o PL na disputa pelas prefeituras, desde que os candidatos não sejam bolsonaristas. Mesmo com essa restrição, haverá compatibilidade de interesses em muitas cidades brasileiras. Há, porém, quem se opõe a esse tipo de aliança, tanto dentro do PL quanto do PT. Enquanto os grupos se opõem a esse tipo de palanque, que representam minoria, deputados e dirigentes estaduais das duas siglas cuidam em tocar o barco e abrir caminhos para acordos nas eleições de 2024. Dois exemplos surgem no estado do Ceará, com o deputado federal Júnior Mano, do PL, que negocia a formação de uma chapa à Prefeitura de Maracanaú com o neopetista Júlio César Costa Filho. Já o deputado Yuri do Paredão, eleito pelos eleitores simpáticos ao então presidente Bolsonaro, se tornou um fiel aliado do presidente Lula e agora quer atrair o apoio do PT, do líder do governo na Câmara, José Guimarães, e do governador Eumano de Freitas, para concorrer à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Esse assunto rende mais. Lideranças nacionais do PL não querem aproximação com o PT nas eleições municipais de 2024, embora as circunstâncias locais aproximem os dois partidos. O recado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é direto. O PL é oposição ao governo Lula. Mais informações com Carlos Alberto. O assédio do governo federal e o aceno de lideranças do PT, que por meio de uma resolução aprovou alianças com o PL na disputa das eleições municipais de 2024, acenderam uma luz amarela para o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que nessa segunda-feira foi às redes sociais para deixar um recado direto às simpatizantes do Palácio da Abolição. Abre aspas, que fique bem claro, não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT. Somos oposição e assim seguiremos. Fecha aspas, publicou Costa Neto, que ainda escreveu, abre aspas, o Partido Liberal valoriza a família, a liberdade de expressão e sentimos orgulho do nosso país quando ouvimos o hino nacional. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do país. Fecha aspas, acrescentou o presidente nacional do Partido Liberal, que joga nesse momento um balde de água fria nas pretensões de militantes e pré-candidatos a prefeito que nas questões locais ignoram o cenário nacional e constroem palanques com o PT. A manifestação de Valdemar Costa Neto é uma reação direta à aprovação de resolução pela direção nacional do PT há uma semana, que aprovou a possibilidade de aliança com candidatos do PL e de outras legendas nos municípios, desde que não sejam bolsonaristas e apoiem o governo Lula. Na mesma linha do presidente do PL, o advogado Fábio Van Garten, ex-ministro de Bolsonaro e aliado de primeira hora do ex-presidente, classificou como inconcebível a possibilidade de coligação entre ambas as legendas e afirmou que, por orientação do Comando Nacional do Partido Liberal, mandatários da sigla que assumirem cargos no governo Lula serão expulsos da legenda.
Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, jornalista Beto Almeida, está falando grosso, está falando duro. E imagine você fazer um discurso desse na direção oposicionista a qualquer governo não é fácil. Mas para Valdemar Costa Neto, há uma justificativa real, que é o real. O PL saiu das eleições de 2022 com uma bancada de 99 deputados federais, o que o proporciona o maior fundo eleitoral para as eleições de 2024 e 2026. Ou seja, a montanha de dinheiro nos cofres do PL para bancar candidaturas às eleições municipais e às eleições de 2026 dá essa tranquilidade para levar o presidente nacional Valdemar Costa Neto a dizer o seguinte: se quiserem sair, saiam, mas o PL é governo, porque simplesmente, Beto Almeida, a estimativa inicial é que o PL tenha em 2024 um fundo eleitoral superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, nesse momento não precisa do governo, embora entre os 98 deputados federais, porque um já foi saído, expulso do partido, no caso, o cearense Yuri do Paredão. Mas com tantos deputados federais, alguns, ou uma boa parte, quer ser governo, não consegue viver longe da sombra do poder. Em meio a essas discussões, com a aprovação dessa resolução do PT, que abre caminhos para alianças com partidos que deram sustentação ao governo de Jair Bolsonaro, o PL se sentiu assediado e nessa construção precisamos levar em conta, jornalista Beto Almeida, os casos, as circunstâncias locais, onde a composição de forças independe do cenário nacional na disputa pelas prefeituras. É um ambiente bem agitado nessas conversas sobre as eleições de 2024. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia novamente aos ouvintes. Olha, Luziano, a questão toda, você disse aí uma coisa que é verdadeira. São os arranjos locais que pesam na eleição de 2024. Ou seja, a disputa é municipal, é pelas prefeituras. E os acordos aí, muitas vezes, as forças políticas estão muito próximas. E esses acordos acabam se tornando imperioso, necessário. Pega o exemplo mesmo agora do deputado Júnior Mano, por exemplo. Como ele tem essa pretensão de chegar a Maracanaú, Júnior Mano está indo para um colégio eleitoral que oficialmente não é o dele. Então ele se aproxima de quem? Do Julinho. O Julinho, que é um neopetista, diga-se de passagem, que se filiou ao PT há pouco tempo. Júnior Mano, é bom que se diga, faz parte daquela ala dissidente do PL, que inclusive chegou a ser punida, Luziano, porque votou em matérias favoráveis ao governo atual do presidente Lula. O Yuri do Paredão chegou a ser expulso porque fez aquele L, né? A ala bolsonarista não tolerou, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, não tolerou e chamou ele para uma conversa e disse: fica livre para seguir o teu caminho. Fazendo o L não dá. E aí o Yuri então foi. Tá aí, fazendo agora suas alianças, suas articulações para sair candidato a prefeito lá em Juazeiro do Norte, com apoio do PT e do que for necessário. No caso do Júnior Mano, ele chegou a ser punido, inclusive, Zinu, perdendo vaga em todas as comissões técnicas da Câmara dos Deputados, exatamente porque votou favorável àquela medida provisória que reestruturou, que fez essa reforma ministerial no governo do presidente Lula, do qual o PL já tinha tomado um posicionamento contrário. Mas o que vai acontecer, invariavelmente, é isso. Tem essa ala dissidente dentro do PL, como você disse, que gosta de estar no guarda-chuva do governo, que quer estar ali na sombra do poder. É essa ala dissidente que vai dar trabalho ao presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e que vai dar trabalho também a muitos outros bolsonaristas. Mas é inevitável, isso aí não tenha dúvida. Mas tem outro detalhe também, já são 7 horas e 30 minutos, Beto, nessa história aí tem um pequeno detalhe, né? Por exemplo, quando eu falo assim, o Valdemar Costa Neto disse: se quiser sair, saia. Em relação aos deputados federais descontentes com os rumos do PL, ou que querem ser governo bem antes do tempo, né? E se saírem, deixam ainda mais cheio o cofre do PL para a retribuição de recursos, né? E você disse, bem, o PL está com os cofres cheios do fundo partidário e, por enquanto, Luziano, ele não tem realmente a necessidade de ser governo, porque dinheiro tem de sobra.